Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito das consequências da teoria da relatividade, especialmente no que diz respeito à cosmologia, né, e quais são as suas principais falhas do ponto de vista conceitual. Em primeiro lugar, eu abordo aqui de novo um assunto que nós já tínhamos visto no nosso vídeo anterior, que é a respeito do caráter determinístico, né, da mecânica relativística. Isso eu acho que é um problema que eu vejo em muitas pessoas. Elas acreditam que a relatividade de Einstein introduz um certo subjetivismo, o que não é verdade, né? Einstein diz que o tempo vai passar em velocidades diferentes dependendo do movimento de determinado objeto, né? Quanto mais rapidamente ele se move pelo espaço, mais lentamente o tempo vai se passar. Mas isso não quer dizer que o tempo seja anárquico, né? Ele pode ser medido e essas diferenças de tempo se harmonizam em um conjunto mais amplo, né? Embora deixe de existir um tempo absoluto, né, como o tempo de Newton, não quer dizer que o tempo não tenha uma direção determinada, nem que essa taxa de variação não possa ser medida, né? Então, as causas continuam tendo consequências da mesma maneira. É uma mecânica perfeitamente harmonizável com a mecânica clássica. É o desenvolvimento dela, né? É diferente da mecânica quântica. Contudo, Einstein deixa alguns problemas muito sérios, né? Em primeiro lugar, em relação à relatividade do marco de referência. Isso aí é um assunto sobre o qual o professor Carlos Nogueira tratou muito bem no seu vídeo a respeito da relatividade. Eu recomendo que todos vocês assistam, né? Ele vai mostrar as inconsistências que existem do ponto de vista conceitual. Não quer dizer que isso não funcione na prática, mas aí sim existe uma certa introdução subjetiva, né, no modo como a relatividade do marco de referência é vista, né? Mas não é disso que eu queria tratar aqui principalmente. Eu queria falar das consequências na própria física, né? Uma das consequências da teoria da relatividade elaborada por Einstein é a possibilidade de viagem no tempo. Isso é uma das coisas que as pessoas mais falam, né, e mais asneiras se diz a esse respeito, e mais loucuras surgem nas concepções das pessoas, que realmente é de estarrecer, né? Em primeiro lugar, viagem no tempo propriamente, né, ela existe sempre em qualquer lugar, né? O tempo nunca está parado em um único instante. Todos nós agora estamos viajando no tempo, né, do passado em direção ao futuro. Isso aí é evidente. O que a relatividade especial de Einstein diz é que a taxa de variação do tempo vai mudar de acordo com a velocidade do objeto. Ou seja, o tempo pode sofrer uma dilatação. Se isso acontece, significa que um indivíduo que seja posto, né, numa nave espacial a uma velocidade altíssima, né, se afaste da Terra e passe, digamos, sei lá, um ano, né, nessa mesma velocidade, e depois ele volta, para essa pessoa passou só um ano, porque com a velocidade que ele estava andando, o tempo se dilatou. Então o tempo passou mais lentamente para ele. Quando ele volta, na Terra já se passaram 100 anos. E ele vai conversar, né, com os seus netos e bisnetos, né? Isso significa que ele viajou para o futuro, né? Sob certo aspecto, sim, porque ele gastou menos tempo, né, para chegar a um outro tempo posterior. Mas isso não significa que ele vai ter duas idades ao mesmo tempo, né? Isso significa simplesmente que ele se pôs em um tipo de movimento diferente daquele das pessoas que estavam na Terra, né? E chegou mais rápido no futuro, né? Ele não viajou, não houve um momento em que ele se teletransportou magicamente a um momento futuro, né? Foi uma passagem diferente, né, determinada pela diferença do movimento. Isso aí está absolutamente provado, né,
pela relatividade geral de Einstein, né? Isso é possível, sim. Só que nós não temos, né, tecnologia e provavelmente nunca teremos uma tecnologia capaz de transportar um homem numa velocidade próxima da luz, né? Qualquer homem morreria. Aliás, não existe tecnologia humana que consiga se mover a uma velocidade próxima da luz, né? Uma nave, né, algo macroscópico que possa se mover nessa velocidade, se despedaçaria completamente, né? Então, isso é impossível na prática, né? Mas, como eu disse para vocês no meu vídeo anterior, já foi comprovado, né? Relógios foram sincronizados, relógios de alta precisão. Um deles partiu para um avião supersônico de altíssima velocidade. Esse avião voou por determinado número de horas. Depois que esse avião voltou e pousou, os dois relógios foram pausados exatamente na mesma hora e verificou-se que o relógio que estava no avião contou menos tempo, então passou menos tempo, né? Isso é verdade, né? Realmente a dilatação do tempo existe, ela é um fato, né? Confirmado há mais de 100 anos, repetidas vezes, milhares de vezes, né? Isso é um fato incontestável. Agora, não quer dizer que isso possa ser sentido por nós e na prática é realmente impossível, pelo menos na tecnologia que existe hoje, produzir efeitos significativos com isso, né? Contudo, viagem ao passado, né, é algo absolutamente impossível, né? E aí realmente chega a ser cômico, né? A maneira como certos físicos, inclusive, desejosos de, não sei, viver alguma coisa mágica, né? E, de talvez chamar a atenção das pessoas, do público em geral, né? Ou se destacar pela sua originalidade, começam a elaborar teorias cada vez mais ridículas, né? Viagem ao passado é um conceito autocontraditório, né? É absolutamente impossível ir ao passado, né? Pela própria natureza do tempo, ele vai sempre em direção ao futuro. Por definição, o futuro é um momento posterior, né? Como é que o momento posterior pode ser o passado, né? Todos conhecem o famoso paradoxo do avô, né? Se eu volto ao passado e mato meu avô, eu jamais poderia ter nascido, portanto não poderia ter voltado ao passado, né? Não se pode alterar o passado. Essa ideia ela é autocontraditória, né? Agora, surge a partir daí a ideia de que seria possível pela relatividade geral, porque você poderia, teoricamente, distorcer o espaço-tempo de modo a conectar um tempo futuro a um tempo passado, distorcendo o espaço, né? Além disso ser absolutamente irrealizável, porque você precisaria de uma energia semelhante à que existe no Sol para fazer isso, e obviamente isso não existe aqui na Terra, como também isso cria problemas de natureza teórica que são totalmente insanáveis, né? São absurdas essas ideias. Existe uma solução para esse problema do paradoxo do avô, que seria o loop infinito, né? Então, é o Exterminador do Futuro, né? John Connor envia Kyle Reese para conhecer a sua mãe no passado, para engravidar a sua mãe para ele nascer, né? Então, ele produz um ciclo ali, né? Ele já tinha sido produzido por esse passado que ele mesmo produziu. Vocês percebem que existe um looping aí que não pode ser explicado sem a ausência de uma força externa, né? É evidente, o passado não poderia causar a si mesmo, nem o futuro poderia causar a si mesmo. Isso é autocontraditório, né? Existem pessoas que riem dessa hipótese, dizendo o seguinte: não, então o Titanic afundou porque foram tantos viajantes do futuro que queriam vê-lo afundar que acabaram pesando muito o navio e ele afundou. Quer dizer, é ridículo, realmente é uma ideia para a gente rir, né? Se vocês viram já o filme, isso no cinema é prodigiosa a quantidade de vezes que isso se repetiu, o filme Somewhere in Time, né, em algum lugar do passado, em que um rapaz, diretor de teatro, conhece uma senhora de idade e essa senhora
convida-o a voltar para ela, né, e morre na mesma noite. Ele fica sem entender nada, né, anos depois ele vai a um hotel, nesse hotel ele fica sabendo que ele estava na lista de hóspedes 70 anos atrás, né, e ele acaba voltando no tempo, e conhece essa senhora ainda jovem, os dois se apaixonam, né, e depois ele volta para o futuro e ela fica o resto da vida procurando por ele. Quer dizer, e você produz aí de novo um looping, né, então ele, a sua biografia começa no futuro, continua no passado e depois volta para o futuro de novo. Não há como explicar. Esse mecanismo ele pode funcionar internamente, mas ele precisa de uma causa externa, né, que o ponha em ação. E nós simplesmente não verificamos isso com essa explicação, né. Do mesmo modo, aí sim, existem as explicações daqueles que recorrem à mecânica quântica e tentam misturá-la com a relatividade de alguma maneira, o que é patético, dizendo que as flutuações quânticas podem criar um universo paralelo, né? Então, se eu volto ao passado e mudo o passado, então eu não estou mais no passado, eu criei um universo paralelo, né? Olha, eu sou Deus, né? Eu criei um universo, né? Então eu criei um universo paralelo e a partir daí o futuro vai ser outro, né? É o filme De Volta para o Futuro, né? O rapaz lá, esqueci o nome, McFly, né? Muda o passado e a partir daí ele vai... quando ele volta para o futuro, a vida dele já é diferente, né? É muito melhor, por sinal. Quer dizer, isso aí realmente é um prato cheio para o cinema, mas para teorias físicas sérias, né, nós não podemos levar a sério isso por nenhum minuto. Eu sei que alguns querem contestar, né, que o tempo tem uma seta, né? O tempo não é uma seta, mas sim, ele é uma seta, né? O tempo se move sempre em uma direção, né? A ideia da própria liberdade humana, né, da própria responsabilidade humana é absolutamente incompreensível se você pudesse mudar o passado, né? O passado não pode ser mudado, né, por mais que muitos de nós o queiramos, né? Isso é absolutamente impossível. Outras consequências problemáticas, né, da teoria da relatividade de Einstein são defeitos que ela mesma mostra e que os físicos não querem admitir, né? Já se sabe desde os anos 80 que não sei quantos por cento, isso sempre muda, mas a última informação que eu vi era de que era 85%. 85% da matéria que existe no universo é matéria escura, né? O que seria essa matéria escura? É uma matéria que nós só sabemos que existe pelo campo gravitacional, ou seja, para as contas darem certo, né? Porque a matéria escura ela é invisível, ela é sutil, ela não interage com nada, não interage sequer com o campo eletromagnético, ou seja, ela não é nada, né? Ela é igual ao éter, né? Luminífero. Eu acho muito interessante, deveria se fazer mais essa relação, né, entre o que se chama de matéria escura, né, e agora também tem a energia escura, entre essas duas coisas e o antigo éter luminífero, né? É uma construção puramente abstrata, é uma construção teórica de físicos que não conseguem dar conta dos resultados das experiências. Então, para a matemática funcionar, ou então para a minha teoria funcionar, eu preciso inventar essa ficção chamada matéria escura, né, que não existe, que não está em lugar nenhum, que não interage com nada, mas para a gravitação dar certo, então você precisa dela, né? E para mim está bastante óbvio que isso não existe, né? Não para mim, né? Para muitos físicos, né, não acreditam na matéria escura. Outra consequência nefasta disso, né, que é uma tentativa de combinar a mecânica quântica com a relatividade de Einstein, é a teoria das cordas, das supercordas, né, que diz que o universo tem 10 dimensões ou 11 dimensões, ou existem várias teorias. A última que eu vi, o universo tinha 26 dimensões. O que significa isso? Não significa mais nada, né? A ideia de dimensão é só um conceito puramente matemático, né? Aí vem o senhor Michio Kaku dizer na televisão, isso foi vergonhoso, não, talvez essas dimensões sejam muito pequenininhas e nós não conseguimos enxergá-las, né? É evidente que não é isso, isso não é uma explicação
digna, né, de um homem inteligente como o senhor Michio Kaku. Então, assim, vocês conseguem perceber que a física ela se encontra em uma crise de novo, né? Existe um físico muito conhecido, eu não gosto muito desse sujeito não, ele é um pouco adepto da lei da atração, né? É um sujeito um pouco maluco, mas o Fred Alan Wolf, que fez uma observação muito interessante a respeito da física quântica e da relatividade, relacionando-as com a revolução que aconteceu na física no tempo de Galileu, né? E ele disse o seguinte, a astronomia, antes de Galileu, ela se encontrava num artificialismo cada vez maior, né? Os astrônomos ficavam criando, para descrever o movimento dos planetas, né? Não, um círculo dentro de um círculo, dentro de um círculo. Então, você vê que é um movimento cada vez mais artificial, porque o conjunto do seu modelo astronômico não conseguia dar conta dos fatos, né? Da mesma forma, quando a física, no final do século XIX e início do século XX, passou por uma renovação, né, com a relatividade, com a mecânica quântica, essa renovação ela se deu unicamente do ponto de vista matemático e físico, mas ela não atingiu o plano conceitual. Então existem deficiências conceituais fundamentais na forma como esses modelos funcionam, né? E diz Fred Alan Wolf, nós estamos de novo produzindo o círculo dentro do círculo dentro do círculo, né? Um universo com 11 dimensões, com 26 dimensões, é óbvio que é uma artificialidade matemática que busca sanar uma deficiência que está nos conceitos, né? Como resolver isso, né? Alguns tentam fazê-lo tentando emprestar uma metafísica a essa física, né? Como, por exemplo, o físico Wolfgang Schmidt, né, tentou aplicar uma metafísica aristotélico-tomista à mecânica quântica. O resultado disso é um pouco contestável, não vou entrar aqui nesse mérito, mas você percebe o artificialismo desse empreendimento, né? A metafísica de Santo Tomás ela surge em um contexto completamente diferente e uma teoria que parte de outros conceitos, né? Uma teoria física que parte de outros desenvolvimentos, ela, para se ajustar corretamente a uma metafísica aristotélico-tomista, ela precisaria sofrer muitas modificações, muitas adaptações, né? Eu acredito firmemente que a física moderna ela é válida toda, né? Mas ela precisa passar por uma reforma, né? Não só do ponto de vista metafísico conceitual, né? Mas ela precisa passar por uma reforma profunda, né? Essas novas contribuições precisam ser vistas dentro de um quadro geral diferente, né? Nós precisamos de uma visão nova, né? E isso não vai se dar nem com as fantasias do senhor Fred Alan Wolf a respeito da lei da atração, né? Nem com espiritualidades orientais, nem com qualquer outra coisa que tenha surgido até hoje, né? Nem com os candidatos à teoria de tudo, né? Que é algo também, por definição, impossível, né? Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo para vocês falando a respeito do que seria uma teoria de tudo e por que isso é, por definição, impossível. Mas eu acho que para as pessoas mais inteligentes daqui, isso não é nem necessário, né? É evidente, né, que o conhecimento humano é, por natureza, experimental. Então, qualquer explicação física qualquer modelo físico só pode dar conta de certas experiências verificadas, né? O universo é muito grande, né? Vocês talvez não tenham noção das dimensões do universo físico, né? O universo físico tem mais de 90 bilhões de anos-luz de distância. Isso é só um universo observável, né? É muito grande, né? Existem bilhões de galáxias, né? Cada uma delas com bilhões de estrelas como o nosso Sol dentro delas.
as distâncias são incomensuráveis, né? Então, a quantidade de coisas que existem para serem observadas e que nunca vão ser observadas por ninguém, né? É muito grande, né? É muito maior do que esse mundinho aqui, esse pontinho luminoso, né, que é o nosso conhecimento da física, né? É só um pontinho luminoso num oceano de escuridão, né? Nós nunca vamos ter uma teoria a respeito do universo inteiro. Isso é incompatível com a própria natureza humana, né? E com o nosso a brevidade da nossa vida, né? De modo que eu acho que eu consegui mostrar aqui para vocês, né, como as viagens no tempo, né, são, no caso do para o futuro, é muito mal compreendida. Não se trata de fato de uma viagem no tempo, né, mas simplesmente de uma variação, de uma dilatação do tempo. E uma viagem para o passado é autocontraditória, né? Nós vimos também alguns conceitos cosmológicos extremamente complexos que surgem com a teoria da relatividade e que, por deficiência conceitual, nós vemos que a física, mais uma vez, cai em uma série de artificialismos atrozes, né, que estão colocando, né, todas as ciências naturais numa crise constante, né? A cosmologia, a física teórica não vão conseguir continuar o seu desenvolvimento assim. E eu prevejo que elas vão entrar num artificialismo cada vez maior e vão começar a implodir se isso continuar, né? É preciso rever os conceitos fundamentais, né? E isso, infelizmente, parece que ninguém, absolutamente ninguém, está interessado, e os poucos que estão interessados não parecem ter inteligência suficiente para dar conta da tarefa.